Então, pessoal, vamos dar uma recapitulada aqui no assunto que a gente viu semana passada, que eu enviei atividade para vocês, e ver assuntos novos com o decorrer do vídeo aí. O assunto é célula, só quero que vocês considerem meu desenho, que eu não sei desenhar direito, mas vamos lá. Semana passada, a gente viu no vídeo que eu mandei para vocês que a célula ela é a menor parte de qualquer organismo. Ela é a menor parte de qualquer organismo e o nome dela, célula, foi usado pela primeira vez em 1665 por um cientista inglês chamado Robert Hooke. E através de um microscópio, ele estava analisando uns pedaços bem finos de cortiça. Cortiça é um tipo de casca de árvore. E ele viu que a cortiça ela formava pequenos compartimentos que ele chamou de cella, que significa câmara em latim. Daí, com o passar do tempo, os microscópios eles ficaram cada vez melhores e aí a gente descobriu que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos eles são formados por uma única célula e são chamados de seres unicelulares. Mas se esses seres vivos são formados por mais de uma célula, a gente chama de pluricelulares. Nos seres humanos, no nosso corpo, nós temos mais de 50 trilhões de células. Elas são bem pequenininhas. Para vocês terem uma ideia, elas são tão pequenas que na cabeça de um alfinete a gente pode colocar mais ou menos 10.000 células. As células humanas elas são divididas em cerca de 130 tipos. E cada um desses tipos são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Semana passada a gente viu também um pouquinho sobre divisão celular. A maioria das células elas são divididas em três partes. E tá eu aí tentando desenhar as três partes. A primeira parte se chama membrana plasmática. Ela é uma parede muito fina, mas muito resistente que envolve a célula. Ela é como se fosse a pele da célula. E assim permite também a entrada de substâncias que são úteis para a vida da célula. Depois nós temos o citoplasma. O citoplasma ele é formado principalmente de água e nele estão localizadas as estruturas que a gente chama de organelas. Elas são de tipos diferentes e são responsáveis pelas funções vitais da célula. E também transformam os alimentos em pequenas partes chamadas moléculas. Algumas moléculas elas são utilizadas para a produção de energia e outras para a construção do nosso corpo. E por último, a terceira parte, temos o núcleo. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula. E ele é o responsável pela organização do crescimento e reprodução da célula. Agora vocês vão ver, eu estou desenhando DNA. É porque no núcleo a gente também encontra o DNA, que é o material genético responsável pelas características de cada ser vivo. Bom, essa foi a nossa recapitulação e agora a gente vai ver um pouquinho sobre as organelas celulares. A gente viu que elas ficam no plasma, no plasma não, no citoplasma. E a gente vai ver cada uma e quais são as suas funções. Bom, as organelas elas são como órgãos que realizam as atividades celulares para as células.
E a primeira aí que a gente viu é a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais. A gente também tem o retículo endoplasmático, que é dividido em dois. O primeiro tipo é o liso, e ele é responsável pela produção de lipídios que vão compor as membranas celulares. O segundo tipo é o retículo endoplasmático rugoso, que realiza a síntese proteica e também participa do dobramento e transporte até outras partes da célula. O retículo endoplasmático rugoso também possui ribossomos, e é isso que dá a aparência rugosa. Nós também temos outra organela chamada complexo de Golgi, e que é responsável por modificar, armazenar e exportar proteínas no retículo endoplasmático rugoso. Além disso, produz também vesículas que brotam e se soltam, desculpa pela moto, originando os lisossomos primários. Daí temos os lisossomos, que têm a função de digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. Eu falei muito devagar e o vídeo foi rolando. Mas aí a gente viu também, no caso os ácidos nucleicos é o DNA e o RNA. E por último a gente viu lá que nós temos o peroxissomos, que ele tem a função de oxidar os ácidos graxos para a síntese de colesterol e também para serem usados como matéria-prima na respiração celular. Existem outros tipos de organelas, mas essas são encontradas nas células vegetais. Daí na semana que vem a gente vai conhecer esses outros tipos de organelas e vamos ver qual é a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Não esqueçam de fazer atividade e me mandar dentro do prazo.